Bora para mais uma aula. Agora vem uma parte mais prática. Eu já vou te trazer aqui um segredinho fundamental, um detalhe importantíssimo no processo de vendas do WhatsApp. O segredo dos campeões. Você conduz. É você quem conduz a conversa. É você quem conduz o diálogo com o cliente. Quando você perde o controle da conversa, você perde o controle da venda. E eu não preparei para você 1 milhão de scripts aqui. Eu preparei 66 scripts, um pouquinho mais à frente no seu material. 66 scripts. E eu vou gravar o nível 2, completinho, só falando e dando detalhes desses scripts. No nível 2 você vai ter ali 50 scripts que são os matadores e eu vou explicar eles em detalhes. Mas se você não está lá ainda, não tem problema. Você está aqui no nível 1, você está no Strategy, que é essa parte mais estratégica do WhatsApp e que é responsável por 90% da venda. Tá? Então você está entendendo conceitos aqui fundamentais. Mas um detalhezinho muito importante. Talvez na prática, saindo da estratégia e entrando na condução da conversa, essas dicas aqui são as mais importantes de todas que eu vou dar para vocês. É que eu observei mais de 9 mil alunos que a gente teve nos últimos 7 anos e que tornaram eles campeões, eles serem excelentes nessas técnicas. Então, entenda de primeira mão que você conduz a conversa. Quando você perdeu a condução da conversa, quando você perdeu o controle da conversa, você perdeu uma venda. E como que eu faço para manter o controle de uma conversa? Extremamente simples, duas técnicas básicas. A primeira é o storytelling. Se fala muito em storytelling, é conhecido há muito tempo, mas como que eu aplico isso no WhatsApp? De uma forma simples. Treine situações que acontecem no seu dia a dia. Pegue os nãos que você recebe ou as vendas que você perde e o seu cliente se ferra e transforme isso em storytelling. Pegue situações que você sabe que acontecem com os teus clientes e transforme isso em storytelling. Pegue situações negativas, ruins, experiências ruins que seus clientes tiveram não ouvindo você e transforme isso em storytelling. Como assim, Danicir? Storytelling é simples, como o próprio Pablo Marçal resumiu em um vídeo dele no YouTube ou no Instagram, não sei onde eu vi, de uma forma muito simples. Uma história, você dentro dela e coloca o teu cliente dentro dela. Simples. Uma história, você nela e então você coloca o cliente nela. Tem empresas que eu atendo, a maioria delas, que eu sempre no começo dos treinamentos eu peço para as pessoas criarem um banco de dados de histórias. Eles me contarem várias histórias sobre situações que aconteceram ao longo do atendimento, no processo de atendimento. Principalmente aquelas onde os clientes não ouviram e se ferraram. E depois a gente usa isso nas mensagens de WhatsApp. Então, daqui a pouco você vai pegar o telefone, uma mensagem simples, um retorno para um cliente, ou passar um orçamento, ou uma conversa onde você vai sentir uma determinada objeção e você pode dizer o seguinte: o WhatsApp hoje no Brasil é usado por mais de 120 milhões de brasileiros. São 120 milhões de pessoas usando o WhatsApp para atender ou vender. Você tem noção disso? E nós somos parte disso. E 70 bilhões são perdidos todos os anos por falta de abordagens assertivas e estratégicas. Imagina, se você atende ou vende no WhatsApp, é bem provável, e eu digo que quase com certeza, você faz parte desse dinheiro sendo deixado na mesa. Você gosta de deixar dinheiro na mesa? Muito bem. Se você não gosta, eu também não gosto. É por isso que eu treino todos os dias e é por isso que eu estou te entregando esse treinamento. Para você estar cada vez mais distante ou para você cada vez mais deixar menos dinheiro na mesa, perder menos dinheiro no seu dia a dia. Entendi, ó, são 45 segundos aqui argumentando com você. Um storytelling. Eu peguei algo que acontece, que é real, um dado, me coloquei, nos colocamos ali dentro, e depois desse storytelling eu te trago uma solução. O porquê eu estou fazendo isso? O porquê eu estou falando essa história? Então você pode pegar o seu cliente, eu tenho um cliente que ele optou por esse orçamento mais barato que você está me trazendo e que você está vendo se eu consigo chegar nesse orçamento.
E eu até comentei com ele para ele tomar muito cuidado, porque isso são pegadinhas de mercado. Milagre não existe. E meu pai sempre falava, o barato sai caro. Então, é bem provável aí que você vai entrar numa história que nem aconteceu com o meu cliente. Ele acabou indo por esse caminho, no final das contas, ele acabou gastando o dobro do investimento que ele fez, é que é exatamente o seu orçamento que você está me trazendo. Eu não quero, de forma alguma, que isso aconteça com você. Mas talvez no seu lugar eu estivesse pensando da mesma forma. Porém, pense o seguinte: se esse for o seu caso, e você tiver que gastar o dobro no final das contas, imaginando que você está buscando esse orçamento querendo economizar. Olha o tamanho do transtorno que você vai ter daqui 10 dias, 15 dias, 20 dias. Entendeu? Você pode pegar histórias simples. Storytelling é muito simples, muito simples. E você vai ver que eu coloquei várias dessas histórias, vários scripts baseados em storytelling. De você pegar histórias, de você pegar fatos que aconteceram contigo, ou até mesmo criar analogias e transformar isso num storytelling. A regra é muito simples e eu nem vou me ater aqui a muito tempo nessa técnica. Uma história, você e o cliente nela. Uma história, você e o cliente nela. E o segredo tá no final. Você sempre mostra o que ele pode perder. Porque muito antes de ganhar, uma pessoa não quer perder. Então, faz esse storytelling simples, objetivo, rápido e mostra o que ele pode perder se ele não aceitar a tua opção. Fechou? Se tiver dúvidas, o link do WhatsApp para você conversar comigo, com a nossa equipe, tá aí embaixo. É só você clicar, eu te ajudo, você me traz algumas histórias, a gente te ajuda a montar. Agora, vamos falar do porquê. É a segunda estratégia de você manter a atenção das pessoas no WhatsApp. E o porquê, ele é uma pergunta que minimiza a objeção ou ele é uma referência, ou você está justificando uma objeção ou justificando por que você pode estar fazendo aquela pergunta e você está retomando o controle da conversa. O porquê é muito bom quando você sentiu que você perdeu o controle da conversa ou está perdendo o controle da conversa. Tem um estudo que está no teu material, também não vou dedicar tempo de aula aqui para explicar, mas é comprovadamente comprovado que o porquê faz com que as pessoas façam as coisas para você de uma forma menos resistiva. Ele resiste menos quando você dá um porquê. Então eu tenho o hábito de, quando eu estou mandando uma mensagem para alguém, geralmente numa primeira conversa, às vezes chegam contatos do tráfego para a gente e a pessoa pergunta: eu queria mais informações. E aí as pessoas, mas o que que eu respondo? No nosso caso, a pessoa manda para nós a pergunta: gostaria de mais informações sobre o anúncio tal. Vou dizer, ótimo, muito bem, eu vou te passar todas as informações. Então, no primeiro momento, eu estou confirmando isso. Só que eu gostaria que você me falasse um pouquinho mais do seu trabalho, porque. Aí eu coloco o porquê. Porque assim eu vou conseguir ser mais objetivo e não vou tomar tanto o seu tempo. Essas informações serão mais assertivas de acordo com a sua necessidade. Você pode me dizer com o que você trabalha ou quais são as suas dificuldades hoje? Pegou? Entendeu a percepção? O porquê e depois você coloca o que você quer. Você justifica ali com o porquê e você joga uma outra pergunta. Porque se a pessoa me contatou logo de cara, o que que acontece? Eu respondo as informações, eu não tenho informações dele. Eu respondi as informações que ele queria. Eu quero mais informações sobre tal produto, ou tal treinamento, ou tal serviço. Mas eu abri o WhatsApp dele, eu não tenho tudo o que ele faz ou as dificuldades. Então ali é uma boa oportunidade de eu perguntar para ele quais são as dificuldades, os desafios e extrair algumas informações e entender os critérios de decisão. Use o porquê de forma muito estratégica. Treine isso, como eu mencionei anteriormente, faça isso de propósito. Assim como o storytelling. Treina, 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 treina. Aqui também, no porquê. Treina, 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 treina. Se você for bom nessas duas técnicas, você vai dar show. Você vai ser campeão de vendas no WhatsApp. Então tenha um banco de dados de histórias, um banco de dados de histórias e use o porquê. Alguns detalhes mais importantes aqui para a gente finalizar essa aula. No WhatsApp, fale como se você estivesse falando pessoalmente.
Tem pessoas que falando no WhatsApp mudam a voz, mudam o tom de voz, a entonação, as palavras que usam, a forma que fala, fica muito artificial. Do outro lado do WhatsApp tem uma pessoa, tem um ser humano. Então fale como se você estivesse falando pessoalmente. Sinta. Estar falando com você aqui na câmera é um desafio, porque eu não tenho uma pessoa, eu preciso imaginar você do outro lado, mas eu preciso transmitir essa emoção. Eu preciso transmitir o que eu estou sentindo, no meu tom de voz, na velocidade com que eu falo, na intensidade com que eu falo. Então, sentir quando você está falando é fundamental para gerar essa conexão e você melhora a experiência do cliente. E eu já vou entrar num detalhe que você deve estar se perguntando. Então, Vanicir, texto ou áudio? Eu já vou te responder isso objetivamente. Antes disso, não existe uma fórmula única, exclusiva que funciona com todo mundo. Sabe, não tem uma fórmula de alguém que você vai pegar e vai funcionar. Em partes ela funciona, mas em partes ela vai precisar de você, da tua particularidade, da tua percepção. Então encontre a sua fórmula de sucesso. Os scripts que eu selecionei com muito carinho, que podem ser adaptados para qualquer área de aplicação, qualquer área que você trabalhe, que você atue e use o WhatsApp para fazer vendas, aqueles scripts podem ser adaptados. Aqueles 66 scripts que eu coloquei no material, eles podem ser adaptados. Esses 66 scripts podem ser adaptados, mas eles são uma base de ideias. Não fale exatamente como está lá. Coloque as tuas palavras, o teu jeitinho de falar. Porque o grande diferencial de uma empresa é você. O grande diferencial da venda é você. Independente do produto ou serviço que você venda, você tem concorrência, você tem pessoas vendendo também. Você tem outras empresas, outras marcas sendo vendidas. Mas essa outra empresa, ela pode ter o mesmo produto que você, ela pode ter o mesmo serviço que você. Mas essa outra empresa ou essas outras empresas não tem você. Você é o grande diferencial do processo. Então nunca pare de estudar vendas e abordagem de vendas. Nunca pare de testar. Nunca pare de aprender sobre abordagem em vendas. Não existe certo e errado, existe o que funciona e o que não funciona. Então aquilo que não funciona, você ajusta, você melhora e faz funcionar. E aquilo que está funcionando, você potencializa. Nunca para de aprender. A melhor forma de você ser um campeão de vendas no WhatsApp é o feeling. É o que você une do conhecimento que você vai desenvolvendo ao longo do tempo com o que você vai vivendo no teu dia a dia. Esse feeling forma campeões. Pega as técnicas que eu te falei nessa aula, se dedica a elas e vai aproveitando esse dia a dia para refinar a tua técnica, para refinar o teu feeling. E aí, já na próxima aula, eu vou responder para você se áudio ou texto. Bora lá.